tarde, mulheres edificantes. Mais um dia com vocês, o fechamento da primeira semana da estreia especial do Construa-se. E hoje nós vamos falar sobre cobertura. Gente, um tema muito especial, um tema importantíssimo, essencial, fundamental para a vida de uma mulher que quer construir algo edificante, tá bom? E quem lembra o que a gente veio falando nessa semana, que Deus ele é o nosso engenheiro, é o tema da nossa série. E viemos falando sobre o projeto original de Deus no primeiro dia, fundamentos, de uma mulher edificante, onde trouxemos um dos princípios que é fé. Tem muitos, e eu pretendo trazer para vocês tudo aquilo que o Senhor me mostrou, aquilo que foi fundamentado na minha vida, trazer cada dia mais e apresentar para vocês todos eles, tá bom? Na quarta-feira falamos da identidade, falamos da estrutura da mulher, que a mulher ela só aguenta viver o propósito quando é firmada sobre princípios, quando conhece o projeto de Deus e quando ela tem uma estrutura, que é o que? A sua identidade. Identidade firmada, ela saber quem ela é. E ontem, na quinta-feira, falamos sobre o revestimento, tudo aquilo que o Senhor trabalha de dentro para fora e para que Ele realmente coloque um revestimento para brilhar na nossa vida, Ele tem que fazer um nivelamento, tem que tirar todas as impurezas, enfim. E agora vamos falar sobre a cobertura, que é um tema importantíssimo, que é relacionado à cobertura de Deus na nossa vida e à intimidade com o Pai. E, gente, antes de entrar no conteúdo, a semana inteira eu estou usando a paleta, do método Construa-se, que é uma paleta mais terracota, marrom, enfim. E eu falei, nossa, eu não tô aguentando mais usar tanta da mesma paleta. Vou botar um branco, vou ficar mais à vontade. Mas troquei minha mesa posta, porque eu quis um verde. Falei, não, tá tudo muito clean. Falei, vou colocar uma cor. Aí eu descobri que agora eu estou igual a flor, verde e branco. Mas amém. E é isso aqui é um pouquinho do meu lar, isso aqui é um pouquinho para realmente me conectar com vocês sentirem um pouquinho daquilo que eu sou, daquilo que é a minha mesa, mas é com muito amor, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar no nosso conteúdo muito especial dessa sexta-feira. Vamos fechar essa sexta-feira com chave de ouro para que vocês tenham um final de semana excelente. Gente, e não esqueça de papel e de caneta. É muito importante vocês anotarem para que vocês realmente coloquem isso como um objetivo de transformação. Olha, eu não faço isso aqui, vai ser um ensinamento para mim, vou mudar isso aqui, vou fazer isso aqui. Isso é importante, tá bom? Primeiro, a cobertura é onde Deus te guarda. E a proteção de uma mulher, como Deus que está guardando, ela começa através de quê? De uma intimidade, não é? Então, já sem antes de entrar muito no conteúdo, eu quero te fazer uma pergunta. O quanto você tem convidado para Deus morar na sua casa? Para Deus participar do seu cotidiano? Para Deus, Ele ser um morador do seu lar, não um visitante, mas morar, habitar. Porque a intimidade, eu sou casada, eu e meu marido, a gente tem intimidade, a gente se conhece, a gente está na mesma casa, então eu vou aprendendo os gostos dele, o que ele gosta de comer, do que ele gosta de vestir, da cor, do jeito que ele gosta de algo da casa e vice-versa. A gente vai se conhecendo e tendo intimidade ao longo do tempo que a gente tem, esse momento dentro do lar. Mas Deus, Ele também quer participar disso. Então a pergunta que eu deixo para você assim, já de cara nesse primeiro tópico: como tem sido a sua intimidade com Deus? Ela tem sido só devocional? Acha mesmo que uma mulher edificante, ela vai edificar uma vida com devocional? Sabe por quê? A obra, ela exige etapas e um tempo. Você constrói algo da noite para o dia? Ou colocando 5 minutos de esforço? E aqui eu não estou falando que é necessário você literalmente parar 1 hora de oração, 2 horas, ficar só lá no seu secreto, no seu quarto. Não, mas eu estou falando de uma intimidade diferente, uma intimidade onde você vai colocar o Espírito Santo para andar com você. Espírito Santo, nossa, eu tenho que ir ali na rua, eu tenho que ir ali na feira, vamos comigo?
e você aprender a ouvir Ele até mesmo numa compra, em lavar uma vasilha, você está limpando a sua casa e ao mesmo tempo está ali em intimidade, você entender que você não é sozinho, que você não faz nada sozinho. Reflita, o que eu quero trazer com essa pergunta? É que na intimidade, Deus ele revela as coisas para você. Ele coloca no seu coração, às vezes no simples fato que eu trouxe aqui, você está fazendo uma compra e lá o Espírito Santo quer que às vezes você diga uma palavra de conforto para alguém. Mas às vezes você tá tão correndo, tão na correria, eu tenho que fazer compra, que eu tenho que mexer com o menino, eu tenho que buscar na escola, e que você não aproveita os momentos para ter uma intimidade com Deus. Não é só sobre correr e agitação, é sobre realmente você fazer algo intencional. É você estar ali lavando o copo, mas o que? Conectado com seu Criador, conectado à intimidade. Porque a partir do momento que você começa a ter uma real intimidade, viver isso, porque isso é uma vida no secreto, isso é uma vida com Deus, você vai começar a ter de Deus passo a passo. Deus vai te entregar as dimensões da próxima construção, da próxima fase. Se Ele quer levantar um próximo andar, Deus ele vai te entregar, que seja através de uma ideia, de uma estratégia, de um sentimento, de um ouvir, de sonhos. Desde os meus 9 anos eu sonho. E eu lembro que o primeiro sonho que eu me recordo, eu tinha 9 anos, minha mãe já estava nos Estados Unidos, e eu sonhei que a minha mãe estava grávida e tinha um menino. E, gente, eu tinha 9 anos. E eu fiquei 2 dias sem conversar com ela, eu não queria atender ela no telefone. Era roça na época, não tinha internet. Não sei se vocês, alguém aqui vai estar me assistindo, vai entender isso. Eu morei até em casa de madeira, então a minha família era muito pobre. E eu lembro quando eu tive esse sonho, eu sabia que a minha mãe estava grávida. Mas assim, como, Gislaine? Algo dentro de mim falava. E aí eu perguntei pra ela, eu falei, mãe, quando você vai me contar que tá grávida? E ela falou, menina, o que é isso? E eu me recordo que eu lembro que era um menino, e eu lembro de ser do olho azul. Então, o meu irmão Andrew, antes de todo mundo saber dele, né, o Senhor me mostrou. Eu não tinha entendimento, eu era uma criança. E por muitos anos eu ignorei isso na minha vida, ignorei diversos sonhos, até que em 2021 o Senhor usou uma pessoa. Eu estava tendo muitos sonhos, assim, sonhava, acontecia, eu falava, gente, o que é isso? Mas parece que eu sou estranha. E aí o Senhor usou uma pessoa para me entregar uma palavra. E foi uma palavra tão forte que ela virou para mim e falou assim: você se pergunta o porquê que os seus sonhos são estranhos. Sem ela saber, porque internamente eu achava que eu era estranha. Você se pergunta o porquê que seus sonhos são estranhos. Mas não é que são estranhos, os seus sonhos são proféticos. E o Senhor, nesse momento, Ele precisa que você tenha uma intimidade com Ele, para que Ele comece a falar mais audivelmente em cada sonho. Porque Ele quer te mostrar coisas que não mostra no natural. E eu levei um susto, eu falei assim, Senhor, o que é isso? E foi muita confirmação, sabe? Porque eu tava me perguntando muito, tava me questionando muito, como era muitos sonhos. Eu falei, tem algo errado. E eu achava que algo era errado comigo, sabe? E aí, através da palavra dessa pessoa, dessa irmã, eu não conhecia ela, para vocês entenderem, depois que eu fui ter mais intimidade com ela. E aí, eu comecei a orar em prol disso. Comecei a orar e realmente Deus ele começou a trazer um entendimento sobre os sonhos. E não é só comigo. Eu vejo que muitas pessoas, até mesmo do meu cotidiano, têm um sonho, não dá ideia para aquele sonho, acha que é loucura, acha que é coisa da própria cabeça. Mas não pergunta para Deus, não tem aquela intimidade. Porque você precisa orar e falar assim, Senhor, me dê discernimento para entender o que o Senhor está falando comigo. Porque eu, Gislaine, não tinha. Eu não acreditava que Deus falava comigo. Eu não acreditava que... Eu falava assim, Deus fala com outras pessoas, mas não comigo. Eu não tinha uma identidade firmada. Eu não me reconhecia como filha, co-herdeira de um reino, onde eu era merecedora também de ouvir a Deus. Então, o que podemos aprender nesse primeiro tópico, né? Que é a cobertura. A
cobertura espiritual, ela é ativada onde existe intimidade. O secreto é o seu abrigo. Segundo ponto, intimidade não é emoção, é permanência. Por que permanência, Gislaine? Porque nem todo tempo Deus vai te responder. Ou ele vai falar alguma coisa. E muitas vezes ele vai ficar em silêncio. Sim, exatamente. E quem vai ser você a partir do momento que você fazer várias perguntas para Deus e Deus não responder nenhuma? Já aconteceu comigo. Já fiquei até frustrada, sem entender. Pensei que Deus não queria mais ter uma vida comigo. Falei, eu tô errada, tô falhando. Mas não, porque a intimidade com Deus, ela é fortalecida e enraizada no silêncio. Então, uma coisa que eu carrego pra minha vida, que eu aprendi com essa intimidade com Deus. Quando Deus tá em silêncio, eu não me movo pra nada. Se eu perguntar pra ele assim, Senhor, eu tô querendo dar esse passo aqui. Ah, se Deus não falar, filha, faz, fica parada. Fica parada porque também a espera faz parte de uma intimidade. Você que é mãe, vamos supor, seu filho, ele vai ter diversas perguntas para você. Mas todas são cabíveis de respostas? Muitas vezes a sua resposta como mãe vai ser o quê? Filho, calma. Filha, calma. Espera. Ei, espera. E muitas vezes é isso que Deus faz conosco. Mas nós temos o que? Permanecer. Permanecer. Então o ensinamento desse segundo tópico fortíssimo é o quê? A intimidade se fortalece quando você decide permanecer, mesmo quando o céu está em silêncio. Terceiro tópico. A cobertura sela a obra e libera a sensibilidade espiritual. E o que é isso, Gislaine? Nada mais é do que quando você começa a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Então você decide ter uma cobertura, você chama Deus, para dentro do seu lar, você tem uma intimidade com Ele, passa a morar, a participar de todas as suas tarefas do cotidiano, seja lá limpar uma casa, lavar uma vasilha, lavar um banheiro, trocar uma fralda, porque Deus fala em todos esses momentos. É o que? Permanecer. Você tem que permanecer em Deus mesmo quando Ele está em silêncio. E aí vem o terceiro tópico, que é quando você começa a discernir. Discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Porque na nossa vida, na correria, muita coisa acelera o nosso pensamento. E muita coisa vai vir da carne. Vai vir de uma ideia que não é do Senhor, entendeu? Não é do Espírito Santo, é uma ideia que vai contra os princípios. Então, você começa a ter mais sensibilidade para entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Porque muitas vezes a gente não tem o discernimento que aquilo não é do Senhor e acaba agindo por impulso. Infelizmente, é uma realidade. A gente não é de ferro o tempo todo. Mas se a gente tiver intimidade, permanecer e tiver discernimento, a gente consegue realmente ter uma vida equilibrada e edificante no Senhor. Então, o que seria isso, na construção natural, esse selar seria o quê? A casa está toda fechada, onde não vai entrar poeira, vai ser amenizado as temperaturas, e é exatamente isso que acontece com a nossa alma. Quando a gente tem esse discernimento, essa sensibilidade, a gente vai literalmente ser protegido por Deus daquilo que vai ser penetrado no nosso coração. Entende? Uma mágoa, um rancor, infiltrações da alma. Aquilo que eu falei, se eu não me engano, na primeira e na segunda aula dessa semana, sobre as infiltrações, aquilo que realmente vai penetrando dentro de nós, que é tipo um cano estourado, e aquilo, quando estoura no lugar, ele que jorra, e a ferida vai ficando aberta, vai ficando contaminada, vai entrando mofo. Então, é basicamente isso. Então, sem a cobertura, tudo fica suscetível a acontecer. Os ataques são maiores, as infiltrações, as comparações, os medos, as rejeições, tudo que você sofreu a vida inteira, ele tem mais poder para realmente penetrar em você, porque você está sem cobertura, você está sem esse selar de Deus, sem essa proteção. Então, qual o ensinamento que a gente pode ter nesse terceiro tópico? A cobertura selada
pela presença de Deus impede infiltrações emocionais e espirituais. E se essa palavra edificou a sua vida, compartilha com outras mulheres. Lembre-se que a bênção é para ser compartilhada. Então compartilha, curte. Vamos formar um exército de mulheres para edificar a vida uma da outra. E hoje eu também tenho perguntas de reflexão para vocês. Primeira pergunta: eu estou visitando Deus ou habitando nele? Segunda pergunta: o secreto é meu abrigo ou minha última opção? Pesado, né? E terceiro: tenho permanecido? Estou permanecendo em Deus mesmo no silêncio? Reflita. Tire esse final de semana para que você realmente reflita sobre cada pergunta, sobre as suas atitudes, como tem sido a sua vida de intimidade com o Senhor, de proteção e cobertura dele. Minhas lindas, sexta-feira, eu desejo a vocês um excelente final de semana, que a vida de vocês seja cada dia mais edificante no Senhor. Eu espero vocês segunda-feira, 17h57 comigo. Grande beijo.